volta a esta casa, rever meu pastor, meu amigo, né? Pastor João Batista, a igreja. E eu me sinto muito à vontade, irmãos, quando eu venho nesta igreja. Eu me sinto muito à vontade, como se eu estivesse em casa, né? Apesar de militarmos apenas em quartéis diferentes, mas o exército é o mesmo, né? Eu sou lotado ali na rua Abraão, né, número 56, pastor Marcos Breia, mas defendemos os mesmos interesses. Sempre que venho ao Rio, o Senhor me tem dado esta oportunidade de estar aqui com os irmãos já algumas vezes. E eu sinto muita vontade. Aqui o Senhor alegra o meu coração, aqui o Senhor, Ele fala comigo, enche a minha aljava, a minha botija. Eu volto para o Rio Grande do Sul abastecido. Bom é estar na presença do Senhor. Aqueles que podem, fiquem de pé, por gentileza. Aleluia. Jesus é muito bom, irmãos, né? Mandou o som aí, mandou a luz. Estava preocupado, irmãos, eu prego e ensino o ano inteiro sem microfone. Lá a gente não pode usar som, já falei para os irmãos aqui, né? Há uma perseguição muito grande contra a igreja do Senhor lá. E a gente aposentou o nosso som. Muito bom também lá o som, mas foi aposentado. E aí eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim, eu já ensino o ano inteiro sem microfone, né? Dá escape aí, Senhor. E o Senhor, Ele proveu a energia, né? E nós vamos ministrar uma palavra, eu creio, irmãos, do coração de Deus à igreja. Convido os irmãos para abrir a sua Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 5. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus continue abençoando o pastor João, o ministério, a igreja, a Carmen, o Edson, toda a igreja, em nome de Jesus. Eu trago um abraço para a nossa igreja, do nosso povo ali na fronteira com a Argentina, no Rio Grande do Sul, com a Argentina. Eu sou muito grato a Deus por este ministério, irmãos. É um ministério que tem sido parceiro da nossa igreja. Louvado seja o nome do Senhor. São João capítulo 5. Os irmãos acharam? Amém? Amém. Diz assim: algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Um anjo descia em certo tempo e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarara de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem inválido há 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma a tua esteira e anda. E imediatamente o homem foi curado, tomou a sua esteira e pôs-se a andar. Aquele dia era sábado. Amém? Somente até aqui, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor, pela leitura da sua palavra. Abençoe a tua igreja, abençoe a minha vida. Continue falando aos nossos corações, Espírito Santo. É o desejo da minha alma, em o nome de Jesus. Os irmãos podem tomar assento. Quero louvar a Deus também pela vida da minha mãe, que está ali atrás, irmã Maria Bragança. Deus continua abençoando a minha mãe, né, que é uma coluna do meu ministério, um espelho. Antigamente eu via minha mãe ministrar e eu pedia: Senhor, me dá só 10%, né? Só 10% da graça, né? E Deus tem repartido o que tem dado a ela, a mim. Eu me sinto honrado por Deus de ministrar, e a minha mãe está ouvindo a ministração da palavra através da minha vida. Aleluia. Irmãos, é dia da Bíblia, né? Louvado seja o nome do Senhor. O salmista Davi, no Salmo de número 119, o verso 11 ele
ele diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. No 105 ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, né? A palavra do Senhor nos indaga dizendo: como purificará o mancebo o seu caminho? Ela mesmo responde: observando segundo a sua palavra, né? A igreja é purificada, o ministério é purificado, as irmãs é purificado segundo a palavra do Senhor. Nós existimos por causa da palavra, bem, irmãos? A igreja existe hoje, ela foi gerada através da palavra. Esta igreja está de pé porque ela é alicerçada sobre a palavra, né? Então não tem quem possa resistir à igreja Assembleia de Deus da Beira-Sá, porque nós estamos fundamentados na palavra do Senhor. Irmãos, eu quero trazer uma palavra subordinada ao tema: a palavra de Deus é suficiente, amém? A palavra de Deus é suficiente. Vou explicar por quê, né? Nós estamos diante de um texto, ao qual nós lemos aqui, muito interessante, que vem narrando um dos milagres de Jesus Cristo, quando os pés santos do Senhor palmilhavam esta terra, né? Muitos foram os milagres operados pelo Senhor. E aqui no livro de João, no capítulo 5, a discorrer os versículos, a partir do versículo 1, narra uma das transformações que o Senhor liberou sobre a vida de uma pessoa, a saber, um homem que a Bíblia não revela o seu nome, só diz que ele era enfermo há 38 anos, né? Só para os irmãos terem uma ideia de quanto era o sofrimento daquele homem. A Bíblia diz 38 anos, mas foram exatamente, eu simplifiquei aqui, 336 meses, 1824 semanas, 13.870 dias, esperando por um milagre na sua vida. Irmãos, quantas das vezes, né, a gente não quer esperar sequer uma semana, não queremos esperar sequer um ano. Quando demora muito, a gente murmura, a gente vai embora, a gente desiste de tudo, a gente desconfia, será mesmo que vai acontecer? Este homem aqui esperou, aguardou 38 anos por uma cura. A Bíblia diz que volta e meia alguém o colocava no tanque de Betesda, né? Que ficava perto da porta das ovelhas, uma pequena porta que era localizada ao norte dos muros de Jerusalém. Havia um comentário, segundo a história, que as águas do tanque de Betesda, ela tinha uma cor avermelhada. Então algumas pessoas também, além da crença de observar que volta e meia descia um anjo e agitava as águas, e a primeira pessoa que mergulhava ali, a primeira pessoa que entrasse ali, recebia o milagre. Havia também uma crença, segundo a história, que por causa da cor das águas do tanque de Betesda, ela tinha um poder curativo, né? Mas eu vejo aqui, irmãos, que não foi a cor das águas, não foi as águas agitadas pelo anjo que resolveu o problema deste paralítico, não. Foi o encontro que ele teve com a pessoa de Jesus, e foi através da palavra que saiu dos lábios de Jesus. É por isso que eu entendo, irmãos, que a palavra de Deus, Márcio, ela é suficiente para as nossas vidas. Irmãos, seja qualquer adversidade que você está enfrentando, seja qual for o curso da sua vida hoje, eu não sei que forma que você saiu de casa, o que você veio buscar de Deus, qual é a tua expectativa, mas uma coisa eu quero lhe dizer nesta noite: a palavra de Deus é suficientemente nesta noite para mudar a tua trajetória, para alterar o curso da tua vida. É impossível falar de Bíblia, é impossível falar da palavra sem falar de Jesus. No mesmo Evangelho de João, capítulo 1, diz que no princípio ele era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. No versículo 14, no verso 1, diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Jesus e a palavra simultaneamente são as mesmas pessoas. É impossível, pastor João, eu falar de uma coisa sem falar da outra. Eu não tenho como
como falar de Jesus se não falar da palavra. Eu não tenho como falar da palavra se não falar de Jesus. Sabe por quê? São as mesmas coisas. E nesta noite aqui, irmãos, eu quero acreditar e sinto na minha alma que nós vamos entender o poder desta palavra aqui. Nós sabemos que o Senhor, Ele dirige a sua palavra à igreja de diversas formas. Ele usa profetas, Ele usa a revelação, Ele usa profecia, visões, Ele usa o tempo, o clima, o louvor, a oração, Ele usa a palavra escrita, aleluia. Mas uma coisa eu sei, que tudo que vem de Deus e sai de Deus é a palavra, e é suficientemente para nos direcionar nesta noite aqui. E olhando a Bíblia Sagrada, não quero tomar muito tempo da igreja, eu entendo aqui, pastor João, que a palavra de Deus tem as suas diversas faces, né? Ela age e opera na minha e na tua vida em áreas diversificadas, ou seja, ela tem poder de alterar qualquer parte da nossa vida. Ela não age simplesmente no seu espiritual, ela tem poder de agir no teu emocional também, ela tem poder de mexer nas tuas finanças também, na tua família também, nos teus projetos também. Eu quero que você entenda aqui nesta noite que a palavra que sai da boca de Deus, ela pode tomar diversas direções de acordo com a necessidade pela qual ela foi liberada. Isso está no livro de Isaías. Ela não volta, o Senhor abre a boca e libera a palavra. Ela vai pegar o efeito que necessário é na vida de cada um. E nesta noite aqui, irmãos, de acordo com a necessidade da igreja, eu não te conheço, eu vejo você às vezes hora e outra, nós nos reunimos volta e meia, aleluia, nos cumprimentamos com a paz às vezes na rua, militamos no mesmo exército, defendemos a mesma bandeira, estamos indo para o mesmo lugar, mas quem sabe da sua real necessidade hoje é quem libera a palavra. E nesta noite aqui, atenta a tua audição espiritual. Eu quero fazer um alerta do evangelista São João na ilha de Pátimo, quando descrevia as cartas das igrejas da Ásia. Ele sempre finalizava a carta dizendo: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nesta noite eu quero chamar a tua atenção. Abre os teus ouvidos hoje aqui, porque Deus vai falar. A palavra de Deus vai ser direcionada ao teu coração de diversas maneiras. Irmãos, quando eu olho a Bíblia Sagrada, eu olho no Evangelho de São João, capítulo 1, verso 3, que diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quando eu olho o livro de Gênesis, os primeiros capítulos e versículos, eu entendo o que João vem afirmando no capítulo 1 e no verso 3, que a palavra de Deus, uma das faces dela é o seguinte: poder de criação. A Bíblia diz que antes não existia nada, a terra era sem forma, era vazia, havia escuridão, trevas sobre a face das águas. O Espírito Santo do Senhor, ele caminhava, ele pairava sobre tudo aquilo, mas o Senhor resolveu dar forma a tudo aquilo. O Senhor resolveu dar um tchan na terra que não tinha forma, e ele usou a sua palavra. Ele começou a dar, irmãos, sentido às coisas através do haja dele. Ele começou a dizer: haja luz e houve luz, haja terra e houve terra, haja separação entre o mar e a terra e houve separação entre o mar e a terra. Ele disse: haja dia e houve dia, haja noite e haja noite, houve dia e houve noite, haja estrela, haja sol, haja animal. A única coisa que ele não criou com a sua palavra, mas com as suas próprias mãos, foi eu e foi você, que ele parou e pegou o pó da terra e construiu e soprou o fôlego de vida. Mas tudo que você está vendo ao teu redor, aleluia, tirando este irmão que está do teu lado, foi criado com o poder do haja de Deus. Então a primeira face, igreja, do poder da palavra de Deus que eu vejo aqui é o poder de criação. Eu não sei de que forma está a tua vida, eu não sei que rumo, que pé está a tua história. Quem sabe você está dizendo: pastor, eu estou com
fato